Olá pessoal, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Dessa vez estamos fazendo uma revisão aí para a prova do primeiro ano sobre óptica da visão. Bem, o foco dessa aula vai ser basicamente entender ali os defeitos da visão. Como foco principal, eu quero trabalhar dois defeitos, certo? A miopia e a hipermetropia. Sim, vamos falar de todos os defeitos, vamos falar sobre o astigmatismo, vamos falar sobre a presbiopia, em sala também falamos sobre glaucoma, falamos sobre a catarata, só que eu quero dar uma ênfase maior, certo? Na miopia e na hipermetropia, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, como é que o nosso olho funciona, né? Então a gente, em sala de aula, mostramos toda a estrutura do olho, mostramos lá que eu tenho a córnea, né? Você tem a íris, você tem a pupila, a luz passa ali pela pupila, passa pelo humor aquoso, chega no cristalino, logo após o cristalino vem o humor vítreo e a luz chega na retina. Na verdade, tudo isso importa é que a luz chegue na retina, porque lá na retina que estão as células fotossensoras que fazem a captação desse sinal luminoso, tudo bem? Então é importantíssimo que essa imagem seja formada em cima da retina. Então a gente tem que ter isso em mente. Lá no estudo de lentes, não tinha aquelas questões que você usava uma lente convergente para projetar uma imagem na tela? Aqui é a mesma coisa, certo? O nosso olho, a gente vai ter aqui a estrutura do olho reduzido, olha, o olho reduzido, e a ideia é que no nosso olho reduzido, aqui mais ou menos na posição do cristalino, eu tenho uma lente convergente e a ideia é que essa lente projete uma imagem na tela. No caso aqui, a tela é quem? É a nossa retina, tudo bem? Então sempre precisamos que a imagem se posicione em cima da retina. Professor, mas eu tenho um problema. Lá em lentes nós estudamos que quando eu tenho um objeto aqui, ele conjuga, vamos pegar o exemplo da lente convergente mesmo, ele conjugava uma imagem real do outro lado. Se eu mudava a posição do objeto, por exemplo, se eu afastava a posição do objeto, a posição da imagem também alterava, certo? Isso acontecia por quê? Porque naquela lente que a gente estudou lá, a distância focal era constante, você não mudava a distância focal da lente. Aqui vai acontecer algo diferente. O que vai acontecer aqui no caso do olho? No olho, a gente precisa que a imagem tenha posição fixa. A minha imagem sempre tem que ser formada em cima da retina. Daí, você está olhando objetos que estão em posições diferentes. Para a imagem continuar sendo formada em cima da retina, o que eu preciso? Eu preciso que a distância focal do meu olho mude. E é por isso que a gente vai ter uma coisa que a gente chama de acomodação visual, certo? Com um objeto que está distante e um objeto que está próximo, a gente consegue focalizar no objeto distante e posteriormente focalizar em um objeto próximo. Ou seja, eu estou pegando um objeto que está afastado, tenho nitidez nele. Pego um objeto que está próximo, também tenho nitidez nele. Isso por quê? Porque o meu olho altera a distância focal. Como que ele faz isso? Ele pega os músculos ciliares lá e contrai o cristalino. Para focalizar objetos próximos. Quando o objeto é muito afastado, ele faz o quê? Relaxa o cristalino. Tudo bem? Então, quando eu aumento a esfericidade do cristalino, quando eu aperto o cristalino, eu pego o foco e reduzo a distância focal. Eu estou fazendo o quê? Aumentando a vergência do cristalino. Quando eu relaxo, o que vai acontecer? Quando eu relaxo essa musculatura, o meu cristalino ele aumenta a distância focal. Tudo bem? Eu estou reduzindo a vergência do meu olho. Tranquilo essa primeira parte? Então, fizemos um pequeno resuminho aqui, que é o seguinte. Olho emétrope. O que é olho emétrope? Aquele olho normal sem defeito de visão. Então, o olho emétrope, que não apresenta nenhum defeito visual aí pra gente, eu tenho o meu ponto próximo de aproximadamente 25 centímetros, a gente acaba padronizando isso, tá? Mas fiquem atentos que tem questões que às vezes traz 20 centímetros. Mas é meio que padrão a gente usar os 25 centímetros para ponto próximo. Professor, o que é o ponto próximo? É a mínima distância de visão nítida. E o ponto remoto desse olho emétrope é o infinito, ou seja, o olho emétrope ele consegue enxergar objetos do infinito até 25 centímetros, tudo bem? Lembrando vocês, você não vai conseguir sair aí e olhar para o céu, ver outra galáxia a olho nu. O infinito da ótica para a gente, basta que esses raios de luz atravessem a minha pupila paralelos. Então, se eles chegam aproximadamente paralelos,
eu considero que esses raios já provêm do infinito. Então, do ponto de vista da ótica, da visão aqui, você está falando de 8 metros, 10 metros, para a gente eu já posso considerar que é o infinito, tudo bem? Então, olha só, para um olho métrope, ponto remoto é o infinito e o ponto próximo é 25 centímetros. Professor, e o cara que é míope? Ele não tem nitidez, né? Ele não consegue ver objetos nitidamente quando esse objeto está muito afastado. Então, o míope, ele tem problema com o quê? Com o ponto remoto. O ponto remoto do míope não é o infinito. O ponto remoto do míope, ele é o quê? Finito, certo? Então, por exemplo, o coleguinha que é míope, ele não consegue enxergar com nitidez, às vezes, né? Aí depende de cada um, objetos que estão depois de 2 metros. Ele já vê embaçado. Objetos mais afastados que 1 metro, né? Se o grau dele for maior, ele já vai ver o quê? Embaçado. Então ele só consegue ver a partir de certa distância, ele só consegue ver com nitidez a partir de certa distância para mais perto. Então vamos imaginar uma situação que é o seguinte, você tem um coleguinha que está lá no fundo da sala, você está olhando para ele, você está do lado do quadro, você está olhando para ele lá no fundo da sala. E esse colega, você não vê ele com nitidez, porque teoricamente você é míope. Esse colega começa a se aproximar, você consegue ver que ele se aproxima, só que não tem nitidez. Acontece quando esse colega chega a 1,5 metro de você, você consegue ver ele com nitidez. Ou seja, a partir de 1,5 metro, eu consegui ver ele com nitidez. Então, qual foi a maior distância que eu vi ele nítido? 1,5 metros. A maior distância que eu consigo enxergar com nitidez é o meu ponto remoto. Então, para o caso do míope, nesse exemplo, vai ser de quanto? 1,5 metros. Professor, mas tem um problema. Como esse cara estava embaçado, né, eu não estava vendo com nitidez desde lá do fundo da sala, na medida que ele veio se aproximando, eu não fiz esforço nenhum para tentar enxergar. Quando ele chegou em 1,5 metro, eu vi com nitidez. Na medida que ele se aproxima, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a realizar esforço de acomodação para manter a imagem desse cara em cima da minha retina. Só que para pensar um pouquinho, o míope, ele começou a realizar esse esforço de 1,5 metro para cá. Então, quando chega em 25 centímetros, o míope ainda tem um pouco mais de capacidade de acomodação. Então, o ponto próximo do míope é menor do que 25 centímetros. Ou seja, o cara que tem visão normal, ele vai enxergar aí o ponto próximo de 25. O míope consegue enxergar mais próximo que ele. Mas por que isso acontece? Porque o míope começa a fazer esforço de acomodação bem depois. Tudo bem? No caso desse exemplo, o cara começou a fazer esforço de acomodação de 1,5 metros para cá. Enquanto um cara que tem visão normal estava fazendo exercício de acomodação desde lá do fundo da sala até aqui, certo? Por isso que, no caso do olho métrope, minha acomodação acabou em 25 centímetros e do olho míope passa dos 25 centímetros. Tudo bem? Então, para o míope, eu não consigo ver objetos afastados com nitidez. Porém, eu tenho uma vantagenzinha, né? Se é que pode chamar de vantagem. Eu consigo ver objetos numa distância com nitidez, numa distância menor do que 25 centímetros. E o hipermétrope, professor? Qual que é o problema que o hipermétrope tem? Bem, o hipermétrope ele não tem nitidez em objetos próximos. Então, se você reparar, o hipermétrope ele consegue enxergar objetos infinitamente afastados, objetos bem afastados, ele consegue. Qual que é o problema? Ele não consegue enxergar objetos próximos. Ou seja, o ponto próximo dele é maior do que 25 centímetros. Em outras palavras, ele conseguiria ver o seu coleguinha lá no fundo da sala, sem problema. Só que um exemplo para você entender melhor. Aí seu coleguinha vem andando, ele consegue enxergar ele com nitidez, sem problema nenhum. Quando ele chegou a 2 metros de distância, o cara que tem hipermetropia, quando ele vem de 2 metros para mais perto, a imagem fica embaçada. O coleguinha aí, ele começa a ver o coleguinha embaçado. Ou seja, ele só consegue ver o coleguinha nítido de 2 metros em diante. De 2 metros para mais perto, o cara que tem hipermetropia não tem nitidez. Bem, nesse exemplo, 2 metros, né, galera? Então, vamos lá. O que eu preciso resumir? Olho métrope, 25 centímetros, ponto próximo, infinito, ponto remoto. Míope, ponto próximo menor do que 25, só que eu não consigo ver bem objetos afastados. Hipermétrope, ponto próximo maior do que 25 centímetros. O que isso quer dizer? Eu não consigo enxergar com nitidez objetos próximos. E ponto remoto é o infinito. Aí aqui eu coloquei no quadro alguns exemplos para a gente enxergar. Olha, os raios de luz vêm paralelos, quer dizer que eles provêm do infinito. Olha lá onde é que eu estou focalizando eles.
passa aqui pelo cristalino, olha só onde é que está focalizando. Vem paralelo, vai para o foco, só que o foco está em cima da onde? Da retina. Isso quer dizer que nesse momento o meu cristalino está completamente relaxado, não estou realizando esforço nenhum. Aí o objeto veio para perto, chegou aqui, ó, exatamente a 25 centímetros. Quando chega aqui exatamente a 25 centímetros, o que está acontecendo? Olha lá, o raio vai paralelo, passa pelo foco. Então ele cortou o eixo principal aqui, ó, no foco. Olha onde é que está o foco agora. Passa pelo centro óptico, não sofre desvio. A imagem desse objeto está aqui, ó. Conjugou a imagem? Conjugou. O que eu preciso que você repare? Antes o foco estava na onde? Lá na retina. E agora o foco foi deslocado para cá, ó. Como é que eu trouxe o foco daqui para cá? Realizando aquele esforço de acomodação. Se o cara ficar nessa posição aqui durante um tempo muito prolongado, você vai perceber que gera um incômodo no seu olho. Por quê? Porque você está realizando esforço ali para manter essa imagem em cima da retina. Professor, e se o objeto aproxima ainda mais do que 25 centímetros? Eu não consigo trazer esse foco mais para cá. E aí eu começo a ter a imagem sendo formada fora da retina. Por isso que fica um pouco embaçado. Tudo bem? Tranquilo? Aí vamos lá, para o míope. Qual que é o problema do míope? Olha lá. O míope, a gente fala que o míope ele tem um olho mais alongado, né? Por isso a miopia. Tem um outro problema que pode acontecer no caso do míope, que é um excesso da esfericidade da córnea também, que ajuda a convergir os raios antes da retina, que é o caso da cirurgia, né? Que a gente vai ajustar a miopia do cara com a cirurgia, mexendo ali na córnea dele. Então pode acontecer. Mas o modelo padrão que a gente usa é basicamente falar que o olho do míope é um olho mais alongado. O que acontece? Os raios paralelos convergem aqui no foco, só que o foco não está em cima da retina. E eu preciso que a imagem seja formada em cima da retina para que eu tenha nitidez. Então, o olho do míope, ele enxerga com nitidez aqui? Não. Objetos bem afastados, ele não vê com nitidez porque o foco está antes da retina. Aí para pensar, aí o seu coleguinha é míope. Vamos supor que ele está lá no ponto de ônibus, aí está vindo o ônibus chegando. Ele está tentando ler as letrinhas lá do ônibus, saber que ônibus que é. Aí ele faz assim, ó. Ele vai lá e faz esforço para acomodar. Ele vai conseguir enxergar com nitidez? Não. Por quê? Porque quando ele faz esforço, ele está pegando o cristalino e fazendo o quê? Contraindo. Ele está pegando esse foco e trazendo mais para cá. Ele está piorando a situação. Então, o míope não adianta realizar esforço para enxergar objetos afastados. Só piora. Tudo bem? Como é que eu faço a correção da miopia, então? Eu tenho a cirurgia, tudo bem? No caso da córnea, que eu vou alterar a curvatura da córnea. Mas aqui a gente vai colocar uma lente para alterar isso. Já que o meu problema é que eu estou convergindo os raios antes, eu coloco uma lente que é o quê? Uma lente divergente. Tudo bem? Os raios vêm paralelos e a lente vai divergir ele um pouco, né? Vai afastar os raios para que agora esse raio, a imagem, seja conjugada em cima da onde? Da retina. Tudo bem? Então eu vou divergir os raios, já que o meu problema é que estou convergindo demais, eu uso a lente divergente para divergir os raios e posteriormente eles se cruzarem na retina. Tudo bem? Então dessa maneira eu tenho a minha imagem formada em cima da retina. Mas aí evidentemente que para cada caso é um caso. Eu tenho que calcular exatamente qual é a vergência dessa lente para cada grau de miopia que o coleguinha tem. Hipermetropia. Qual que é o problema do hipermétrope? Olha só isso aqui. Os raios vêm paralelos. Ué, professor, está se formando fora da retina. Você falou que o hipermétrope ele consegue ver objetos no infinito. Por que aqui o raio veio paralelo e não está em cima da retina? Ele não consegue ver isso aqui com nitidez? Concordo. Se o hipermétrope ficar lá, sem fazer nada, ele não consegue enxergar de longe também não. Mas, professor, não fica meio errado, então, eu falar que o ponto remoto do hipermétrope é infinito? Não fica errado, eu vou te falar por quê. Para pensar. O hipermétrope, se ele ficar com o cristalino completamente relaxado, ele não vai enxergar as letrinhas do ônibus lá que está longe, certo? Só que se o hipermétrope fizer um pouquinho de esforço, ele não consegue pegar esse foco que está bem aqui e trazer para cá? Porque quando ele realiza esforço, ele está diminuindo a distância focal do olho, não é isso? Ele vai trazer para cá, ó. Então o hipermétrope, ele consegue enxergar objetos afastados? Consegue. Só que ele já realiza esforço de acomodação. Então ele não tem problema para enxergar objetos afastados, desde que ele já realize um pouco de esforço. Qual que é a correção, então? Eu vou para o hipermétrope, vou usar uma lente o quê? Convergente. O problema é que os raios estão convergindo lá atrás. Eu quero que eles converjam aqui, ó. Eu quero que eles se cruzem em cima da retina. O que eu vou fazer? Vou colocar uma lente convergente e fazer eles se cruzarem em cima da retina. Tranquilo? Então, vamos lá.
Miopia, eu uso lente divergente, tudo bem? Hipermetropia, eu uso lente convergente, certo? Esse é um resuminho, vamos para os exercícios que lá eu já mostro as equações. Então, pessoal, vamos fazer agora a questão 2 da lista. Ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Ela diz o seguinte: um estudante foi ao oftalmologista reclamando que de perto não enxergava bem. Depois de realizar o exame, o médico explicou que tal fato acontecia porque o ponto próximo da vista do rapaz estava a uma distância superior a 25 centímetros. Lembra, 25 centímetros é o ponto próximo do olho hemétrope, do olho que não apresenta defeito de visão. E que ele, para corrigir o problema, deveria usar óculos com lentes de 2 graus. Lembra que nós comentamos em sala que falar graus é a nossa unidade de dioptria? Então, falar 2 graus é uma coisa de falar de 2 dioptrias. E ele fala isso, ó. Isso é, lentes possuindo vergência de 2 dioptrias. Do exposto acima, pode concluir que o estudante deve usar lentes. Beleza, primeira coisa que a gente tem que concluir aqui é o seguinte. Ele fala que o ponto próximo dele é maior do que 25 centímetros. Então esse cara tem problema para enxergar objetos próximos. Qual é o defeito visual que a gente tem que esse cara não consegue enxergar objetos próximos? São 2, né? Temos a hipermetropia e a presbiopia. Qual que é o problema? A presbiopia a gente vai adotar aí, né? Principalmente para pessoas mais idosas. Como o texto ainda fala de um estudante, eu vou descartar essa possibilidade. Então, esse cara que não consegue enxergar bem de perto, eu vou falar que ele sofre o quê? De hipermetropia. Professor, ele fala que a lente que esse cara deve usar é uma vergência de 2 dioptrias. Como é que funciona isso? Olha que legal. O que o óculos faz, o que a lente faz é isso aqui, ó. Eu coloco a lente, o objeto está aqui. Tá vendo que o objeto está no D, né, o ponto próximo do olho normal? Ou seja, quando eu coloco o objeto a 25 centímetros, o cara que tem hipermetropia, ele não enxerga com nitidez. Afinal de contas, ele não enxerga bem objetos próximos. Se ele não enxerga bem com nitidez o objeto que está próximo, o que a lente vai fazer? A lente vai conjugar uma imagem virtual para esse objeto, ó, a minha lente convergente. Ela vai conjugar uma imagem virtual que está lá onde esse cara enxerga. Aí, por exemplo, o ponto próximo do hipermétrope está aí a 2 metros. Um exemplo. Se esse ponto próximo está a 2 metros, a minha lente ela vai ter que ter uma determinada vergência para conjugar a imagem lá em 2 metros. Então, eu vou pegar o objeto que está aqui a 25 centímetros e vou conjugar a imagem para ele a 2 metros. Professor, mas se isso for verdade, eu deixo de ver o mundo real e passo a ver o mundo virtual, que é o que a lente conjuga para mim? Sim. Por isso que quando você coloca o óculos pela primeira vez, ou quando você vai alterar o grau do seu óculos e deu uma mudança muito brusca, você perde um pouco a noção de distância das coisas. O seu cérebro que depois adapta a isso. Tudo bem? Então, o objeto colocado a 25 centímetros, que é a ideia de eu colocar o óculos, é que esse olho atue como um olho normal. Então, eu coloco o objeto aqui a 25 centímetros e eu vou conjugar uma imagem lá onde esse olho hipermétrope enxerga. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos pegar os dados, vamos voltar para a questão. Ele fala que a lente tem que ter vergência de quanto? De 2 dioptrias. E ele pede para a gente qual lente que é. Bem, essa lente tem que ser uma lente convergente. Tudo bem? Vimos que para hipermetropia eu uso lente convergente. Tem que ser uma lente convergente. E ele pede a distância focal. Ué, ficou simples. Por quê? Como ele já me deu a vergência, isso aqui ficou bem fácil. Ficou fácil como? Porque ele me deu a vergência. Eu sei que vergência é 1 sobre F. 1 sobre F, ele me deu a vergência, vai ficar 2 é igual a 1 sobre F. O F vai multiplicando, 2 vem dividindo. O que eu tenho aqui, ó? Que F é igual a 1 sobre 2, ou seja, 0,5 metros. É a distância focal dessa lente. Mas ficou uma questão muito fácil, porque ele pediu só a distância focal e ele me deu a vergência. Eu não precisava ter desenhado isso, nem nada. Por que eu fiz tudo isso? Para a gente ir um pouquinho além. Ele podia ter me pedido isso aqui, ó. É possível calcular o ponto próximo deste estudante? Já que esse estudante não consegue ver nitidamente objetos próximos, qual é o ponto próximo dele? Qual é a mínima distância que esse cara tem visão nítida? É possível a gente calcular? É. Aí vamos entender o seguinte. Nós temos a função dos pontos conjugados, não temos? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que a minha lente está fazendo aqui para um objeto colocado no ponto próximo do olho normal?
eu estou conjugando a imagem lá no ponto próximo do olho hipermétrope. Ou seja, que esse objeto está a 25 centímetros e eu estou conjugando a imagem lá onde esse cara começa a enxergar. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Olha lá. O meu P, ele vai ser o ponto próximo do olho normal. O meu P' vai ser o ponto próximo do olho hipermétrope. Tudo bem? E por que esse sinalzinho negativo? É porque ele vai te dar a distância, certo? Desse ponto próximo. E como a imagem é virtual, eu já sei que o P' deve ser negativo. Aí para evitar de você ter que fazer essa conversão lá na hora, eu já coloco o sinal negativo aqui, ó. Tudo bem? Então, 1 sobre F é 1 sobre o ponto próximo do olho normal, menos 1 sobre o ponto próximo do olho hipermétrope. A gente não acabou de calcular a distância focal? Calculou. Então, vamos pegar aqui. Vergência é 1 sobre F, né? 1 sobre D normal, menos 1 sobre D hipermétrope. O que vai acontecer? A vergência já tem, é 2. 1 sobre o ponto próximo do olho normal, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. O do olho normal, como aqui está em dioptrias, eu vou usar essa distância em metros, tá, galera? Então, olha lá, ó. 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo do olho hipermétrope. Então, a gente vê que consegue calcular esse cara aqui. 1 sobre 0,25 é quanto? 4. Deixa eu virar aqui, ó. 1 sobre 0,25 é 4. Então, ficou 2 é igual a 4 menos 1 sobre D. Eu vou pegar esse cara negativo e trazer para cá, ó. E vou pegar o 2, que está positivo, vou levar para lá negativo. Ficou 4 sobre 2, 4 menos 2 é igual a 1 sobre D. 1 sobre D é igual a quanto? 2. Multiplica cruzado. O ponto próximo desse cara é 1 sobre 2, ou seja, 0,5 metros ou 50 centímetros. Vamos lá? O olho normal, o ponto próximo é 25. Para esse olho aqui, o ponto próximo é de quanto? 50 centímetros. Ou seja, de 50 centímetros para cá, esse cara já não tem nitidez. Enquanto um olho normal só vai ter esse problema de 25 centímetros para cá. Tranquilo, galera? Então, dá para calcular aí o ponto próximo desse olho. Vamos fazer um exemplo agora de miopia, tudo bem? Vamos lá. Então, galera, agora vamos fazer uma questãozinha sobre miopia. Questãozinha número 1. Ela diz o seguinte. A visão é um dos principais sentidos usados pelos seres humanos para perceber o mundo e a figura abaixo representa, de forma muito simplificada, o olho humano, que é o veículo encarregado de levar essas informações até o cérebro. Sendo assim, com base na figura acima, é correto afirmar que o olho é... Aí dá uma olhadinha aqui a figura que ele traz pra gente. Ele traz essa figura aqui na questão. O objeto está aqui, porém, a hora que eu vejo a imagem conjugada lá dentro do olho, ela está afastada da retina. Ela está depois da retina ou antes da retina? Ela está antes da retina. Se ela está antes da retina, esse cara tem um globo ocular mais alongado. Ou seja, esse olho é um olho míope. Tudo bem? Qual que é a correção? Qual que é a lente corretora por olho míope? A lente corretora por olho míope é a lente divergente. Tudo bem? Aí ele traz aqui, ó. Sendo assim, com base na figura acima, é correto afirmar que o olho é míope e a correção é feita com lente convergente na letra A. Não, o olho é míope, só que a lente está errada. Letra B, míope e a correção é feita com lente divergente. Então, o gabarito aí dessa é letra B. Mas vamos explorar um pouquinho mais aqui. Como é que funciona a lente para o olho míope? Olha só, eu vou pensar aqui que eu tenho um objeto, né, e ele está emitindo luz, ou ele é um objeto luminoso ou iluminado. Eu sei que a luz chega no meu olho vindo do infinito, o objeto está lá no infinito. Esses raios de luz chegam aqui paralelos no meu olho, tudo bem? A hora que eu boto a lente divergente, ela vai divergir os raios, com isso ela vai conjugar uma imagem. Essa imagem que ela conjuga aqui, ó, está em cima da onde? Do foco. Por que está em cima do foco? Porque o raio veio paralelo, os raios divergem na direção de quem? Do meu foco, imagem. Então, para o olho míope, a imagem é conjugada em cima do foco. Daí você vai parar para pensar, mas como é que fica a equação disso daí, né? Dá uma olhadinha aqui. Presta atenção. Se a imagem vai ficar em cima do foco, esse foco aqui para mim vai ser o quê? O ponto remoto do olho míope. Exemplo. O cara ele não consegue enxergar um objeto a 10 metros, mas o objeto que está a 1 metro dele, ele enxerga. Ou seja, esse 1 metro é o ponto remoto do olho míope. Então, o objeto que está lá a 10 metros, eu recebo a luz dele, vai chegar na minha lente, e o que minha lente vai fazer? Vai conjugar uma imagem no meu ponto remoto, que é 1 metro. Tudo bem?
Então, olha lá, o objeto vem do infinito e lá a luz do infinito forma a imagem aqui em cima do foco. E esse foco é exatamente o ponto remoto desse olho míope. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que eu vou pensar? Pega a função dos pontos conjugados. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. 1 sobre o foco dessa lente é igual a 1 sobre... Quem é o p? O p vai ser o objeto que está no ponto remoto do olho normal, ou seja, o objeto que está lá no infinito. É a posição do objeto. Está aí, ponto remoto do olho normal. Menos 1 sobre p'. Quem é o p'? É a posição da imagem. Nesse caso, eu quero conjugar a minha imagem lá onde o míope enxerga. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, nesse exemplo nosso? O que eu vou fazer? O D, né, o ponto remoto do olho normal, vale quanto? Vale infinito. Então, esse cara aqui, ó, é infinito. 1 sobre infinito, esse valor vai para quanto? Vai para 0. Tudo bem? Então, ficou menos 1 sobre o ponto remoto do olho míope. Na hora que você joga aqui, ó, 1 sobre f é igual a menos 1 sobre d. O que aconteceu? Que a distância focal dessa lente é menos o ponto remoto do olho míope. O que é o ponto remoto? É a máxima distância de visão nítida desse olho. Tudo bem? Nesse exemplo que nós citamos aí, eu falei que era 1 metro. Então aqui ficaria o quê? Que o foco é igual a menos 1 metro. Professor, é negativo mesmo? É, porque a lente não é divergente, a distância focal dela é negativa. O que muita gente costuma fazer então? Coloca esse valor em módulo. O módulo da distância focal é igual ao ponto remoto para o olho míope. Então tá aqui a formulazinha para você achar a correção da miopia. O módulo da distância focal é igual ao ponto remoto para o olho míope. Tudo bem? Só para você ter uma ideia, se você quiser fazer um exemplo. O cara fala assim, olha, eu tenho um olho míope e para esse olho míope a vergência da lente que esse cara tem que usar é de menos 0,5. O que quer dizer menos 0,5 dioptrias? Quer dizer o seguinte, o menos indica que esse cara é uma lente divergente, 0,5. Como é que eu faço para calcular então qual é o ponto remoto desse olho? Eu vou pensar o seguinte, olha, a distância focal, a vergência é o inverso da distância focal, não é? É 1 sobre f. Se eu tenho a vergência, eu consigo achar o foco. Vai ficar assim, ó, foco vai ser 1 sobre a vergência. Então, foco vai ser igual a quanto? 1 sobre menos 0,5. A minha distância focal aí vai ser de menos 2 metros. Tranquilo? Então, qual é o ponto remoto? Ou seja, qual que é a máxima distância que esse míope consegue enxergar com nitidez? Dá uma olhadinha aqui, ó. O ponto remoto desse míope é o quê? É exatamente o módulo da distância focal. Então, vai ser de quanto? 2 metros. Qualquer valor acima de 2 metros, esse míope já não enxergaria com nitidez. Ele consegue enxergar com nitidez só com a ajuda de óculos. Tudo bem? Galerinha, é isso. Vamos, dentro de sala de aula, fazer revisão das outras questões. Firmem na prova, estudem, venham tirar dúvida. Abração, até mais.